Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa que cuida de cidadania, utilidade pública e, acima de tudo, respeito a você, cidadão, que é a razão principal do nosso existir. Aguardem, na sequência, a entrevista exclusiva com o presidente da UGT Paraná, Paulo Rossi. Até mais. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa. Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação. Se podemos salvar várias vidas, não é uma, 2, nós temos paciente 3.000 na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que senão é uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração, sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar, que realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem da hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era máquina e a metade era casa, né? Então eu esperei todo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E que as minhas amigas aí que têm a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. E dando sequência ao nosso programa, hoje o entrevistado é Paulo Rossi, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, aqui no Paraná. Seja bem-vindo, Paulo Rossi, e a gente vai aproveitar a oportunidade de você esclarecer aqueles que nos assistem o que é a UGT e como surgiu esta entidade sindical. Bom, Solomar, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar aqui do seu programa. E a UGT é uma central sindical. Ela surgiu de uma união de 3 centrais sindicais: a antiga Social Democracia Sindical, a CGT, antiga Confederação Geral dos Trabalhadores, e também a CAT, a Central Autônoma de Trabalhadores, que era ligada à democracia cristã. E nisso também um grupo de entidades filiadas a outras centrais sindicais e também independentes que se juntaram lá no ano de 2007 e se reuniram para criar uma central independente e com novas bandeiras. E aí surgiu então a UGT, a União Geral dos Trabalhadores. Olha, interessante aqui o que o presidente da UGT acaba de comentar com a gente, que a central surgiu com a união de várias centrais, porque geralmente as centrais elas é divergências, é racha, e essa não, ela veio aglutinar. Que interessante.
e que a gente consiga fazer com que essas forças venham 100% em benefício dos trabalhadores. E qual o papel da UGT no Paraná e no Brasil, Paulo? Bom, em primeiro lugar, Solomar, também gostaria de dizer que a própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo ligado à ONU e que você também já pôde participar várias vezes das conferências da OIT, elogiou a atitude da UGT na época, porque foi uma união em vez da fragmentação dos trabalhadores. E os programas da UGT, as bandeiras que nós temos defendido, é o fim do fator previdenciário, que tem judiado em muito dos trabalhadores, principalmente aqueles que estão em vias de se aposentar e aqueles que estão aposentados também, que trabalharam a vida inteira e quando se aposentam tem aquele fator que ele tem que trabalhar mais ou que perde os seus benefícios. Então a UGT luta por isso. Outra bandeira é o fim da jornada de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Nós temos estudos da própria UGT, do Departamento de Economia, que isso pode acontecer de gerar no mínimo mais 2 milhões de novos empregos no país se nós reduzirmos a jornada de trabalho. Então essa é uma das bandeiras da UGT também. E outra bandeira que nós já vimos também anteriormente no seu programa, uma matéria, uma entrevista com o Dr. Rômulo, sobre o Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Os trabalhadores estão perdendo cada vez mais a correção do seu Fundo de Garantia e a UGT levantou há 3 anos atrás essa bandeira, que nós tínhamos como mote: o petróleo é nosso, mas o FGTS é mais. Por quê? Porque é do trabalhador. O Fundo de Garantia, ele é um patrimônio do trabalhador. E essa é uma bandeira da UGT para que a correção seja correta, que nós possamos ter cada vez mais o NPC sendo lançado, porque quando você vai pagar uma prestação, joga um NPC. E por que não a correção do Fundo de Garantia sobre o NPC? Então essa é uma das bandeiras também da União Geral dos Trabalhadores. Parabéns, Paulo, e entendemos que são bandeiras justas, são bandeiras que hoje rapidamente devem ser solucionadas, porque o trabalhador não pode mais continuar pagando essa conta. Eu gostaria, Paulo, que você me falasse de alguns atos realizados em Brasília, junto aos poderes constituídos, feito pela UGT ultimamente. A UGT tem participado ativamente de todas as discussões no âmbito, seja do Ministério do Trabalho, seja nas câmaras e conselhos também, o conselhão que a gente chama da presidente Dilma, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, e a UGT tem levado várias propostas. Uma é essa carga tributária nefasta que nós temos no nosso país. Toda vez se fala em reformas, mas o governo não dá o exemplo. E a UGT tem levado essa necessidade de uma reforma tributária. Eu vi uma matéria que alguns países, principalmente Estados Unidos, na Suécia, o imposto sobre remédios é 0. No Brasil é mais de 30% o imposto sobre remédios. A nossa população, os aposentados que necessitam dos remédios, aquela pessoa carente, paga só de impostos 30%. Você vai comprar um produto, um pacote de arroz, o imposto é exorbitante. Então nós temos que ter uma carga tributária justa, uma distribuição justa para os estados, para que os estados não fiquem de pires na mão no governo federal. Entra governo, seja PT, PSDB, PMDB, entra governo e sai governo, quem paga o pato são os trabalhadores, porque a carga tributária é injusta no nosso país. Essa é uma das bandeiras da UGT. A outra bandeira que nós já falamos, a redução da jornada de trabalho, mas a política também de valorização do salário mínimo. Essa foi uma política trabalhada pelas centrais sindicais, dentre as quais a UGT, em que o trabalhador teve o seu salário mínimo nacional valorizado, e aqui no estado do Paraná também, e que teve a participação efetiva da União Geral dos Trabalhadores. E no âmbito do Ministério do Trabalho é a nossa discussão sobre a matéria sindical, sobre registro sindical, sobre as portarias. Agora o governo federal quer editar uma medida provisória que é a tal do MP da Magazine Luiza. Isso é precarizar as relações de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, que o empregador, Solomar, pode ser a Copel, qualquer empregador pode contratar um trabalhador por 7 dias, sem registro em carteira, depois dá um intervalo, ele contrata de novo esse trabalhador sem registro nenhum. Isso é uma vergonha. A nossa Previdência Social, nós temos que ter o registro legal em carteira. Isso é até um termo que existe, o NEM.
nem trabalho e nem estudo. Nós temos que combater isso. A própria OIT vem trabalhando junto às centrais sindicais, aos países membros que fazem parte da OIT, dentre os quais o Brasil, para que a gente combata esse tipo de prática. Então a UGT está trabalhando ativamente no Congresso Nacional, na Câmara bipartite do Ministério do Trabalho, colocando a sua posição. Nós somos contrários à precarização das relações de trabalho. Interessante. Eu gostaria também, presidente Paulo Rossi, que você externasse àqueles que nos assistem. A União Geral dos Trabalhadores, a UGT, ela é vinculada a algum partido político? Não, Solomar. Essa que foi a grande tacada e a grande jogada do nosso presidente nacional, o Ricardo Patá. O Ricardo Patá, ele é presidente também do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é o maior sindicato da América Latina. O Patá, ele é afiliado a um partido, mas a UGT, ela não se vinculou a partido algum. Às vezes você vê algumas centrais, afiliadas, os dirigentes são ligados a determinado partido, é um braço sindical de determinado partido. A UGT é totalmente diferente. Nós temos sim, dentro dos nossos quadros de filiados, dentre os quais eu, você, outros companheiros, que são filiados a um determinado partido, mas nós não temos aquela linha que você tem que seguir o partido X porque é obrigatório. Não, a UGT dá liberdade aos seus filiados para que eles escolham o seu partido político, mas que eles participem ativamente da política. Por quê? Porque é através das políticas públicas que nós podemos mudar a vida dos trabalhadores, da sociedade organizada. A UGT defende sim a participação dos seus dirigentes, mas não vinculado a determinado partido. E hoje a UGT tem filiados a partidos da extrema esquerda até partidos considerados por alguns sociólogos, cientistas políticos, partidos de direita. Mas nós respeitamos a linha de cada um. É importante porque abre um espaço para que se torne a vontade heterogênea, para que possa buscar uma forma homogênea de atingir o resultado dos trabalhadores. Interessante. Eu gostaria também de que você externasse, Paulo, como é que surgiu o seu envolvimento no movimento sindical? Olha, meu envolvimento, Salomar, começou há mais ou menos há 15 anos atrás. Foi uma greve que nós fizemos lá na cooperativa Cotriguaçu. Eu era funcionário office boy dessa cooperativa, uma das maiores cooperativas que tem no nosso estado, a Cotriguaçu em Paranaguá. Nós fizemos uma assembleia e nessa assembleia o sindicato da nossa categoria então foi lá fazer uma assembleia, que é o Mauri Viana, presidente do Sintracop, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas, os registrados pela CLT, então não é cooperado, né, o nosso telespectador saber, e nós tiramos uma pauta de reivindicação. E o patrão na época, o gerente da cooperativa, simplesmente desconsiderou e rasgou essa pauta. Falou aquela arrogância e prepotência de muitos dirigentes patronais, rasgou aquilo dizendo que ele que mandava na cooperativa, não era funcionário nenhum que ia mandar nele. Aí o que nós fizemos? Fizemos a assembleia e determinamos, tiramos indicativo de greve. Fizemos então uma greve. A greve parou 100% por 15 dias. E ali então surgiu o meu nome, que eu fui eleito com 98% como delegado sindical dos trabalhadores. E ali começou a minha história sindical. Depois eu acabei indo para Campo Mourão, trabalhar no sindicato lá, que eu fiquei liberado. Aliás, nesse período eu fui demitido por justa causa. Sem ter a justa causa, eu fui reintegrado na cooperativa e depois eu fui liberado para trabalhar no Sintracop em Campo Mourão. Depois acompanhei alguns trabalhos do sindicato no estado, até que eu fui convidado pelo Enilson Simões de Moura, o alemão, uma figura histórica no movimento sindical em São Paulo, para trabalhar junto na construção da SDS, a Social Democracia Sindical, e também com o José Ibrahim, uma figura emblemática do movimento sindical que, infelizmente, no ano passado, ano de 2013, o perdemos. Mas eu pude aprender muito em São Paulo, a SDS que deu origem, então, ao UGT. E aí, então, começou a minha história no movimento sindical. Surgiu devido a uma necessidade pessoal, acabou você se contaminando, que, na verdade, o sindicalismo, muitas vezes ele é criticado, mas o que seria dos trabalhadores se não existisse um movimento sindical?
Olha, vocês não imaginam. Na verdade, o sindicato existe para defender o interesse de você, trabalhador. E é importante você valorizar essas pessoas que muitas vezes dão a vida na defesa de seu interesse. Eu gostaria também, Paulo, que você passasse para aqueles que estão nos assistindo. O governo do estado está criando uma fundação, a Fundação Estatal de Saúde. Qual a visão da UGT sobre essa fundação? Olha, Solomar, nós temos que fazer um debate sem ideologismos, né? E sem demagogismos, principalmente. Essa Fundação Estatal de Saúde não é uma novidade no Brasil. O secretário de Estado, Michele Caputo, ele não está reinventando a roda. Isso surgiu já em outros estados. Em nenhum momento, como muitos sindicatos que são oposição ao atual governo do estado, eles simplesmente são contrários com um discurso que é privatizar a saúde. Mas é uma mentira, não está privatizando coisíssima nenhuma. A Fundação Estatal de Saúde, ela visa dar agilidade às contratações, que daí não é estatutário, mas via CLT. Nós que somos trabalhadores da área privada, você que está nos ouvindo, que você tem registro em carteira, você é CLTista. E por que não você poder vir a trabalhar numa fundação estatal pelo regime de CLT? Nós não vemos problema algum. Mas muitos desses sindicatos que não querem perder as suas benesses, eles não estão pensando na população paranaense. O nosso estado está num limite de endividamento. A lei de responsabilidade fiscal é muito clara. Então você tem que ter novos caminhos. E isso surgiu, sabe aonde, Solomar? Lá na Bahia. O governador do PT, Jacques Wagner, ele, um dos mais próximos da presidente Dilma, surgiu um estudo que poderia criar essa fundação que é vinculado ao Estado. Ou seja, lá na Bahia a fundação estatal é do Estado. E aqui no Paraná vai ser diferente. E detalhe, lá os sindicatos, por ser governo do PT, eles não se manifestaram contra. E detalhe ainda mais importante, a equipe de trabalho que elaborou o estatuto da fundação e criou essa fundação estatal na Bahia, Sergipe, São Bernardo do Campo, é o senhor Arthur Chioro. Quem é Arthur Chioro, você pode se perguntar nesse momento? É o senhor ministro de Estado da Saúde. Hoje o ministro da Saúde, que é o Arthur Chioro, quem criou praticamente as fundações estatais. E ninguém se manifesta. Então a UGT é favorável à Fundação Estatal de Saúde nos moldes propostos, que é regime CLTista, concurso público, não vai ser QI, que o deputado X indicou, não. Cria-se, contrata-se uma entidade séria, igual a Universidade Federal do Paraná, para fazer o concurso público, aplica-se o concurso e esse trabalhador, médico, enfermeiro, profissional do RH, o administrativo, ele vai ser contratado pelo regime de CLT, sem problema algum. E para ser demitido, daí por justa causa, tem que ser aberto um inquérito administrativo, um procedimento administrativo para poder ser demitido, senão ele não poderá ser demitido. Isso para nós vem de encontro que nós, as entidades sindicais, você, através do Sintec, vem pregando, quer que o Brasil adote a Convenção 158 da OIT, que trata justamente da demissão sem justa causa. Então isso é um grande avanço para o nosso Estado. Nós parabenizamos aqui o secretário Michele pela coragem em trazer esse debate e que está dando margem para algumas entidades que não querem perder suas benesses. Mas a UGT, ela tem um compromisso com a população paranaense e não com determinados grupos. Pelo que eu entendi, Paulo, essa fundação na área da saúde, ela vem favorecer o usuário. Essa fundação, na realidade, vem cobrir uma brecha que pode o governo não ter condições de atender de imediato. É uma realidade isso? Isso mesmo, isso visa dar agilidade. Quem já fez parte da administração pública sabe os entraves burocráticos que existem. Você precisa fazer uma licitação, você tem que passar por vários setores, tem que ter o parecer daqui, dali. Numa fundação, você pode fazer a licitação, que é devida, inclusive vai ter que ter licitação, mas diminui seus entraves. Por quê? Porque se você, pela administração direta, se você não pode fazer uma licitação naquele momento, que não tem o recurso, não se aplica com a lei de responsabilidade fiscal, a fundação ela vai ter um recurso específico para isso. Isso vai dar mais agilidade para compra
de equipamentos, para a contratação de mais profissionais. O Estado precisa fazer concurso público. Hoje, como que você vai se você está com limite de responsabilidade fiscal lá que você não pode contratar mais servidor público? Então você contrata via CLT, que é muito mais fácil. Então quem vai ganhar com isso? A população paranaense, com certeza, e a população mais carente, aquele que precisa do médico, da saúde, que é algo primordial para o bem do cidadão. Importante que você fique atento no que o Paulo acaba de falar. E saúde é vida, e vida não pode esperar. Então, na verdade, a gente concorda com a sua posição, porque entendemos que o pessoal, quando está doente, tem que ser atendido com a maior urgência possível. E é um caminho de favorecer, de agilizar esse processo. Paulo, eu gostaria que você também externasse para a nossa gente quais as perspectivas da UGT no Paraná e no Brasil. Olha, as perspectivas agora em 2014 são excelentes. A UGT vem crescendo cada vez mais. No Paraná já somos a maior central sindical e no Brasil somos a terceira já em pouco tempo, né? Se você pegar a central mais antiga e a maior, ela tem mais de 30 anos, que é a Central Única dos Trabalhadores. Mas a UGT, ela com mais de 6 anos, já é a terceira, encostando na segunda central. E agora, no começo de janeiro, nós tivemos gratas surpresas. A Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, que são mais de 1 milhão de trabalhadores representados, se filiaram ao UGT. Uma grande liderança, o Mota Comerciário de São Paulo, e aqui no Paraná também. Nós tivemos os policiais federais, que têm uma respeitabilidade muito grande da população paranaense, o nosso amigo Vicentini, que tem um grande trabalho, se filiou ao UGT, e esse grande companheiro, essa grande liderança sindical e liderança também política no nosso estado, que é o Manassés Oliveira. O Manassés Oliveira preside o Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Limpeza de Curitiba, o maior sindicato aqui em trabalho, um grande trabalho social para sua categoria, e que se filiou também ao UGT, saindo de uma outra central e se unindo com a gente nesse projeto da UGT. Então a perspectiva para 2014, como eu falei, nós não somos vinculados a partido político algum, mas nós teremos candidatos a deputado estadual e federal dos nossos quadros de filiados. Nós queremos valorizar esses trabalhadores, por quê? Porque no Congresso Nacional é desigual o jogo. Hoje, somente 10% do Congresso Nacional são vinculados a entidades de trabalhadores. Os demais são profissionais ligados aos empresários, são empresários, ruralistas. Então nós queremos trabalhar isso, Solomar. Então o GT, a perspectiva estadual e nacional é de um grande crescimento, um crescimento com qualidade e sempre levantando bandeiras a favor da classe trabalhadora. Que entendo ser uma bandeira fantástica, porque o trabalhador que vai representar o trabalhador, ele conhece as suas necessidades. Então pense bem, a eleição está aí. Vamos favorecer e fortalecer aqueles que representam vocês nas suas entidades sindicais. Paulo, eu gostaria também que você comentasse, na sua visão, segundo dados do Ministério do Trabalho, no Paraná, a União Geral dos Trabalhadores é a maior central. A que se deve isso, Paulo? Olha, se deve principalmente ao corpo dirigente da central. Nós temos uma direção estadual muito coesa, muito bem preparada. Para minha alegria, você também é um dos membros da executiva, tanto estadual como nacional, e a UGT tem quadros muito preparados para o debate. Outra situação que nós descentralizamos as ações da UGT. A UGT, ela não tem além de ter uma sede aqui em Curitiba, ela não concentra suas ações somente na capital. Ela descentralizou as suas ações. Então nós temos lá na região norte a presidência regional, na noroeste a sua presidência, no litoral a sua presidência, no oeste a sua presidência. E por que isso? Porque cada região tem a sua especificidade. Então não adianta eu aqui em Curitiba querer fazer uma política sindical lá em Foz do Iguaçu, sendo que no litoral, lá em Paranaguá, é diferente. Lá nós temos o porto, em Paranaguá, que tem a questão portuária, que diz passagem, 90% dos sindicatos são filiados ao GT, estivadores, arrumadores, amarradores, trabalhadores na saúde, comerciários, bancários,
técnicos, enfim, prestadores de serviços, seguranças, os vigilantes, enfim, uma grande camada de trabalhadores que são filiados à União Geral dos Trabalhadores. Mas a política lá do litoral é totalmente diferente da região oeste, que é uma região com uma vocação agrícola, e é por isso que nós temos sindicatos, servidores públicos, trabalhadores CLTistas em cooperativas, frentistas, enfim, uma qualidade muito grande, e é por isso que a UGT cresceu tanto aqui no estado com uma nova proposta, uma proposta de um sindicalismo cidadão, ético e inovador. Aquele sindicalismo cidadão que o trabalhador, a vida dele não termina numa porta de fábrica. A vida dele continua lá no bairro onde ele mora. E é isso que a UGT se propõe, a trabalhar com essas associações para que a gente possa ouvir as reivindicações desses trabalhadores e levar às autoridades competentes, seja o prefeito, seja os parlamentares, seja o nosso governador do estado. Paulo, eu gostaria também que você externasse aqui para nós. A UGT tem alguns programas ou parcerias que vêm em benefício dos trabalhadores? Tem sim, Solomar, muito bem lembrado. A UGT, com essa forma ética e inovadora de fazer sindicalismo, nós firmamos uma parceria com a Coapar, a Companhia de Habitação do Paraná, e nessa parceria, os trabalhadores eles serão os beneficiados. O sindicato a qual representa determinada categoria, por exemplo, os técnicos industriais, o Sintec, ele pode fazer uma parceria com a Coapar para que programas habitacionais possam ser voltados para esses trabalhadores. Isso foi um termo de compromisso, de parceria firmado entre a União Geral dos Trabalhadores e a Coapar. E outra situação é a Fomento Paraná. Às vezes o trabalhador está lá, tem a sua esposa que gostaria de abrir um pequeno negócio e não consegue. Então o que acontece? A Fomento faz essa parceria com a UGT e com a entidade sindical, ele encaminha lá esse trabalhador para Fomento, ele faz aquele empréstimo, às vezes a pessoa precisa de R$500. Nós temos um exemplo de Londrina, uma trabalhadora, servidora pública aposentada, ela não conseguia esse empréstimo. Nós encaminhamos para via Fomento, lá da regional de Londrina, ela foi atendida e o que aconteceu? Ela já teve esses R$500 para ela começar a sua costura. Ela tem uma máquina de costura para que ela possa ter um rendimento a mais e que ela possa ter dignidade. Então esse é o trabalho da União Geral dos Trabalhadores. O que é interessante, que às vezes um pequeno empurrão faz com que você comece a caminhar e andar no sentido de atingir um objetivo de uma vida mais feliz, uma vida mais digna. Paulo, nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria, antes de encerrar, de fazer uma pergunta. A União Geral dos Trabalhadores no Paraná representa qual universo de trabalhadores? Quantos trabalhadores são representados por essa central? Hoje a UGT são mais de 190 sindicatos filiados em todo o estado, representando mais de 1.200.000 trabalhadores. Esse é o universo de todas as categorias. Então essa é a União Geral dos Trabalhadores, a maior central sindical aqui no estado do Paraná, segundo divulgado pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Ok, Paulo Rossi, obrigado, agradecemos Paulo Rossi e voltaremos no próximo programa, se Deus permitir, e com certeza ele vai permitir. Até mais, meus amigos, um abraço.